Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos e chegamos ao capítulo 10. Que felicidade! Eu quero neste áudio agradecer a Deus pela felicidade que tenho por estar com cada um dos irmãos neste livro tão bonito chamado Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo, para que seus santos, eu e você, pudéssemos saber de todas as coisas que viriam. Quero agradecer a alegria que tenho do seu companheirismo por estar comigo todos os dias durante este amado livro e agradecer o carinho e o amor de nossa pastora presidente, que nos honrou com esta alegria de estarmos juntos, trazendo aos irmãos a palavra de Deus. Muito bem. Apocalipse capítulo 10 é interessante porque quando abrimos e lemos, é óbvio que a gente já queria que tivesse o sétimo anjo tocando a sétima trombeta. Mas o sétimo anjo ele vai trocar a sétima trombeta em Apocalipse 11, não 10. Apocalipse 11, no versículo 15, diz assim: E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Mas o que está acontecendo? Porque terminamos o capítulo 9 e simplesmente no 10 não se tem a sétima trombeta sendo tocada. Bem, vamos entender o contexto. Acompanhe comigo, por gentileza, no seu smartphone. Não tire os olhos desse tablet. Eu preciso muito que você veja as imagens para que você possa compreender didaticamente o que está acontecendo aqui no capítulo 10. Vamos juntos? Nós estamos estudando a Grande Tribulação. Esse período de 7 anos, divididos em 3 anos e meio, e após 3 anos e meio, em razão do livro de Daniel. E neste período, obviamente, você tem exatamente a ira de Deus sendo derramada. Em primeiro lugar, nos 7 selos, que uma vez abertos pelo Cordeiro, um a um, produzem efeitos terríveis sobre a humanidade e sobre toda a vida existente. No 7º, quando a gente pensa que tudo vai terminar e acabar, você tem um anjo que simplesmente convoca 7 anjos para tocar uma trombeta, cada um com a sua trombeta. E aí o 7º selo é uma surpresinha maravilhosa. São só 7 anjos que, ao tocar cada um suas 7 trombetas, eles abrem terríveis chagas e problemas diante de todo o universo e toda a humanidade. E aí, depois que os 7 anjos tocam as 7 trombetas, o coração da gente diz, bem, pelo menos acabou. Só que você tem uma outra surpresinha, porque o 7º anjo, ao tocar a sua 7ª trombeta, como nós vamos ver, simplesmente ele convoca 7 novos anjos, mais 7 anjos, para simplesmente derramarem sobre a face da terra as 7 grandes taças da ira de Deus. Então não é brincadeira, a Grande Tribulação é um período horrível, um período onde você tem Cristo como supremo juiz, Senhor de todas as coisas, e que, tendo prometido, cumpriria exatamente tudo e absolutamente tudo que prometeu que ia cumprir. Assim, quando você olha para o Apocalipse, entre os capítulos 6 e 18, você vê exatamente esta estrutura que aqui está. Você vê no capítulo 5
o grande cordeiro pegando da mão de Deus Pai um livro selado e abrindo cada um dos selos. Aí você tem, em primeiro lugar, 7 selos para serem abertos. Estão olhando? O primeiro selo, aberto, liberta quem? Bem, liberta um momento político, econômico e social muito grande, aonde um ser chamado Anticristo sai e tem do próprio Cristo poder para sair e vencer. Posteriormente vem o segundo selo. E o segundo selo liberta o cavaleiro das guerras, das milícias. E, obviamente, quando ele sai, ele traz um estrago terrível na humanidade. Guerras e mais guerras, lutas e mais lutas. Um mundo belicoso, horrível, horrível. Depois você tem o terceiro selo, não é? Que quando é aberto pelo cordeiro, liberta simplesmente o cavaleiro, que cuida de toda a parte econômica do mundo. E aí as moedas ficam completamente desvalorizadas, uma grande quebradeira econômica, social, que o anticristo vai ter que solucionar por intermédio da marca da besta, onde ele consegue fazer com que a economia mundial volte, mas esse cavaleiro sai e ele faz um estrago econômico, irmãos. E olha que a vida é muito difícil quando a economia entra em descalabro. E aí vem o quarto selo. O quarto selo é só consequência do segundo e do terceiro, né? E juntando os dois, você tem o cavaleiro da guerra, que promove guerras, conflitos, mortes, e você tem o cavaleiro da economia desequilibrada, que provoca morte por consequência, gerando guerra e por consequência todo tipo de aflição. É lógico que o quarto selo só poderia ser quem? Sim, a morte. A morte, e que traz a reboque para juntar quem já está morrendo, o próprio inferno. Então é um período horrível, terrível. Quando você tem a abertura do quinto selo da ira de Deus, você vê algo estranho. Você vê simplesmente os mártires que morrem durante todo o período da grande tribulação. Ou seja, é estranho por quê? Porque ninguém esperava que o amor e a misericórdia de Deus pudesse alcançar nesta época alguém. Mas Deus é maravilhoso. E muita gente lavará os seus vestidos no sangue do Cordeiro e terão salvação garantida até na grande tribulação. E aí vem o sexto selo e com ele um descalabro tão grande, mas tão grande na terra, com fenômenos da natureza tão terríveis como o sol escurecendo, simplesmente a ira do Cordeiro sendo derramada de tal forma, que a Bíblia chega a dizer que o céu se recolhe como um pergaminho que se enrola e os montes se movimentam, e aí todos os homens da terra entram em desespero, e procuram a morte, pedindo para que montes caíssem sobre eles, porque eles começam a ver que a ira do Cordeiro tinha chegado, e tinha chegado o grande dia da ira. Só que ainda não tinha sido aberto o sétimo selo. E se você parar e pensar, aqui finda o capítulo 6. Quando chegamos ao querido capítulo 7, você tem o quê? Bem, você tem a expectativa da abertura do selo, só que, como acabei de lhe mostrar, a Bíblia traz um parênteses. Como assim um parênteses? A Bíblia traz uma quebra na sequência, na abertura dos selos, e simplesmente no querido capítulo 7, você tem exatamente isso aqui. Vamos, capítulo 7, você tem a presença de 144 mil
judeus que são selados e que têm o propósito de evangelizar, e simplesmente ao final do capítulo 7 você vê o trabalho deles e a recompensa, porque uma multidão incontável de gente é salva durante a grande tribulação. E nós, a Igreja do Senhor, que desde o capítulo 4 já estamos com o Senhor em razão do arrebatamento, sentado em tronos e tendo coroas, nós ficaremos felizes ao ver nossos irmãos. Tudo bem, não sentarão em tronos, não terão coroas, mas vindo da grande tribulação, e eles terão o privilégio de servir ao próprio Deus o tempo inteiro diante do trono de Deus. E aí finda o capítulo de número 7. E depois desse parênteses, aí sim, no capítulo número 8, nós tivemos exatamente o que? Nós tivemos exatamente, meu querido e amado irmão, a apresentação do 7º selo. E quando você tem a apresentação do 7º selo, aí você vê porque teve um parênteses, porque diante do 7º selo há um problema inequivocamente enorme, Diante do 7º selo, meu amado irmão, você tem simplesmente, de forma terrível, o Senhor se manifestando, a ira do Cordeiro se tornando bem mais forte, bem mais difícil, bem mais poderosa, e você vê simplesmente agora o anjo tocando e simplesmente 7 novos anjos aparecem para que toquem as suas coroas, e tocando as suas coroas, meus amados irmãos, tocando as suas trombetas, meus amados irmãos, a ira do Cordeiro se manifeste de forma inequívoca. Veja comigo aqui, por gentileza. Olha que interessante. Então, quando você tem o 7º selo sendo tocado, esse 7º selo convoca 7 anjos para tocar 7 trombetas. E se a coisa já estava feia com a abertura dos selos, simplesmente com as trombetas a coisa fica pior ainda. Por quê? Dê uma olhadinha no capítulo 8. Você se lembra de cada uma das primeiras 4 trombetas? Coisa simples, coisa banal. Olha a imagem, você vai se lembrar. A primeira trombeta, ao ser tocada, houve simplesmente da parte de Deus o cair de saraiva com fogo misturado com sangue, e foi queimada a terça parte da terra, das árvores e toda a erva verde. Você se lembra da segunda trombeta? Dá uma olhadinha. Lembrou? Quando o segundo anjo tocou a segunda trombeta, irmãos, como que uma grande montanha ardendo em chamas, diz a palavra do Senhor no capítulo 8, foi atirada sobre a terra, sobre o mar, e simplesmente morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E olha que ainda foi embora a terça parte das embarcações. E a terceira trombeta, se lembra? A figura é bastante clara, né? Quando o terceiro anjo simplesmente tocou a trombeta, caiu sobre a tensa parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela. E o nome da estrela era Absinto, e tudo se tornou absinto, irmãos. Meu Deus do céu, agora é tocada simplesmente a terça parte de todas as fontes de água potável do mundo. E a quarta? Se lembra da quarta? É familiar, né? Meu Deus do céu, quando o quarto anjo toca,
Simplesmente foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas. Escureceu praticamente tudo. E, meu Deus do céu, a Bíblia chega e diz que era para não brilhar a terça parte nem de dia, nem também à noite. Você já imaginou o desespero? E olha que antes de vir a quinta trombeta, veja que tem um parênteses. Está vendo aí? A setinha? Um parênteses. Esse parê verde aí significa parênteses. Um parênteses porque simplesmente, segundo o último versículo de Apocalipse 8, simplesmente veio voando um anjo. Algumas Bíblias dizem águia, mas veio voando um anjo pelo céu e o anjo só dizia algo bem simples. Ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das outras 3 trombetas e dos outros 3 anjos que ainda vão tocar. Se a coisa estava feia, você já imaginou então o que viria na quinta trombeta? Dê uma olhadinha na imagem. Sim, aquela estrela que caía. Aquela estrela terrível que caía e que simplesmente era um anjo da parte de Deus que tinha o poder de simplesmente abrir o abismo, porque tinha anjos guardados nesse abismo desde a fundação do mundo, e estes anjos saem, e esses anjos saem simplesmente para apavorar a humanidade. Eles não tinham força de matar e nem ordem de matar, mas apavorar a humanidade. E eles tiveram 5 meses para deixar a humanidade desesperada. E o pior, ainda eram comandados por um rei, que era o próprio anjo do abismo, não o que desceu, mas o rei, o anjo do abismo chamado Abaddon, que significa em grego Apollyon, que tem o nome de aquele que traz a destruição. Se a quinta trombeta já foi horrível, já imaginou a sexta? A sexta, meu Deus do céu, a sexta literalmente. Olha a cara do inocente do anjinho. Foi solto simplesmente 4 desses aqui que estavam presos no Eufrates, e presos só para essa época. Para essa época, irmãos. Você já imaginou? E eles saem e eles simplesmente influenciam 200. A Bíblia diz que era simplesmente 200 milhões para que estes anjos, não 200 milhões os anjos, eram só 4, só precisa de 4 para fazer o estrago. Eles influenciaram para que simplesmente 200 milhões de pessoas se levantassem para uma grande guerra e matassem 1/3 da humanidade. 1/3 da humanidade foi embora. E aí o que acontece? Nesse exato momento é que você tem o final do capítulo 9. Então o capítulo 9 é esse 5º anjo tocando a 5ª trombeta, o 6º anjo tocando a 6ª trombeta, e aí quando a gente vai para o capítulo 10, que a gente espera ver o 7º anjo tocando a 7ª trombeta, porque olha a 7ª trombeta o que vai fazer. A 7ª trombeta só convoca 7 novos anjos para derramar o pior. O pior. Olha o 7º anjo. Olha o 7º anjo. Depois que tocou o 6, olha aqui o 7º. O 7º anjo, ao chegar e tocar a sua trombeta, simplesmente ocorre isso aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer de novo para você ver, ó. Ao tocar a 7ª trombeta, vem 7 novos anjos para derramar as 7 taças da ira de Deus. E quando isso acontece, irmãos, as trombetas parecem um nada diante das taças. Pastor, eu não acredito. Vai piorar? Vai! Quando em Apocalipse 11, versículo 15, fala do toque desse anjo, chamando os 7 anjos para derramar as taças da ira de Deus, irmão,
Meu irmão, aí você entende o capítulo 10. O capítulo 10, então, era necessário para que simplesmente nós pudéssemos entender algo extremamente simples. O capítulo 10 era fundamental porque ele é um parênteses entre a sexta e a sétima trombeta. É um parênteses para nos mostrar algumas coisas muito interessantes que eu vou te falar já já. É um parênteses porque o que está vindo na sétima trombeta é o auge da ira de Deus. É o derramar de 7 taças de ira. A primeira trombeta vai ser um nada diante da primeira taça derramada. A segunda trombeta, que foi horrível, né, e que a gente ficou assim, meu Deus do céu, é um nada diante da segunda taça a ser derramada. Você se lembra quão terrível foi a terceira trombeta? Pois é, será nada diante da terceira taça. A quarta, nem o diga. A quarta, terrível, nem o diga diante da quarta taça da ira. E o que falar da quinta taça? E da sexta taça? Meu Deus, Deus tenha misericórdia de quem estará por aqui. E fique tranquilo, porque se antes de começar algo muito terrível, sempre tem um parênteses, como é o capítulo 10, você já imaginou que para vir a sétima taça da ira tem um parênteses também? Já imaginou o que é a sétima taça da ira? Pois é, irmãos. A sétima trombeta convoca 7 anjos para o pior da ira de Deus. Daí por quê? O capítulo 10 vir antes, dar um respiro e ser um parênteses. E é óbvio que essas 7 taças são um momento tão terrível, tão terrível, tão terrível, que para que a sétima trombeta fosse tocada trazendo essas taças, Deus no capítulo 10 nos faz ver 2 coisas gloriosas. Primeiro, o grande anjo, a visão do grande anjo. E, em segundo lugar, as 2 testemunhas, os últimos agentes de Deus, antes da grande ira de Deus, que é o derramar das 7 taças. Então, amanhã fique comigo e nós veremos o capítulo 10 e você verá o grande anjo. Depois de amanhã, você verá as 2 testemunhas. E aí sim, terminando o capítulo 10, aí Deus tenha misericórdia. Aí vem cada uma das 7 taças da ira de Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amanhã, então, trabalharemos com o capítulo 10 e você entendeu agora o porquê de no capítulo 10 não se abrir as 7 taças. É porque antes de acontecimentos terríveis, Deus nos faz compreender algo da sua grande misericórdia. E daí o capítulo 10 como evidência última da grande misericórdia de Deus, com a presença do grande anjo e das 2 testemunhas. Porque depois que as 7 taças da ira de Deus forem, infelizmente, derramadas, irmãos, aí nada mais restará. Deus vos abençoe. Até amanhã, que o Senhor vos dê um dia maravilhoso e a paz do Senhor.